Vem ver comigo algumas associações que um cérebro de taróloga neurodivergente faz numa leitura de tarô. Isso aqui é um exercício, né, que eu estava fazendo comigo, e aí a minha intenção, na verdade, era ter tirado uma carta, saíram duas. Então, tenha em mente que esse aqui é o tarô dos vampiros. A gente está falando de um tarô que traz a mitologia dos vampiros em específico. Ó, dá pra ver bem aqui, de perto, a carinha delas. Ele traz a mitologia específica do vampiro em todas as suas 78 cartas. Então isso já carrega um significado simbólico muito interessante quando você vai fazer uma leitura ou um exercício. E aí eu tirei, como disse, queria ter tirado uma carta, vieram duas, e eu olhei para elas na ordem que elas estão aqui. Primeiro para essa, depois para essa aqui. Essa aqui é um 4 de ouros, como você pode perceber. Esse deck ele não é um deck com uma ilustração clássica, né? Convencional, tomando como base o tarô de Waite, pensando nos tarôs que são inteiros ilustrados, né? Esse 4 de ouros ele mostra que a gente está bem longe aqui do significado imagético tradicional. O 3 de copas, embora se aproxime mais, ele também tem diferença, porque geralmente você vê 3 figuras do sexo feminino num 3 de copas, né? E aqui a gente tem um homem ladeado, abraçado por 2 mulheres. Muito bem. E aí aqui no fundo do deck, essa carta do louco aqui, ó. Que tá bem interessante também, né? É uma figura vampírica acordando da sua cova, né? Do seu caixão aqui, ó. Tá? Tem um cálice na mão. Enfim, vários elementos também que vão trazer camadas ocultistas na sua leitura, se assim você quiser. Então aqui a gente olhando por uma perspectiva simbólica, arquetípica, imagética, esse 4 de ouros aqui, a primeira coisa que ele me faz pensar é em você delimitar o seu espaço pessoal. Essa figura aqui para mim, especialmente a figura da esquerda, ele tá meio que guardião dessa moça da direita. E eu sempre tenho a sensação, quando eu olho para essa carta, que ele tá meio que guardando essa entrada aqui, ó. Você tá vendo como ela tá encostada numa parede? Então, isso aqui para mim me dá sempre uma sensação, é um naipe de ouros, vamos lembrar, sempre uma sensação de delimitação de espaço pessoal, né? Até onde alguém vai ou não em relação a você. Esse 4 de ouros deste deck em específico, outros também, mas esse ainda mais, me remete a isso. Aí eu olho para esse, deixa eu colocar para cá, para esse 3 de copas aqui, ele tem uma energia muito erótica, né? Ele tem uma sugestão erótica forte. Aliás, esse deck todo é assim. E aí você tem aqui um gigantesco cálice, lembra que é a mitologia do vampiro, então o que tem ali? Sangue, obviamente, né? Que é o que dá vida para o vampiro, tá bom? Então você tem aqui muito alimento para dar vida, olha o tamanho de novo desse cálice, né? Essas 3 personagens aqui, sugerindo talvez um trio num encontro sexual, talvez sim, talvez não sei, né? Talvez elas estão pretendendo transformar ele em vampiro, talvez ele não seja ainda, como ele tá de costa, a gente não tem certeza. Talvez o banquete que elas vão fazer seja essa figura que tá aqui no meio. Então, essa carta, a associação que eu faço com ela, que eu fiz, né, assim que eu olhei para essas cartas que eu tirei, foi dessa entrega para aquilo que te dá prazer, para aquilo que te gera, não necessariamente um prazer sexual, o prazer assim de estar vivo, né? Porque aqui a gente tem no 3 de copas no geral e aqui também, uma sugestão de conexão, de pessoas conectadas entre si, eles estão literalmente abraçados, inclusive, né? Então aqui me vem muito essa sensação assim de uma entrega, de um desfrutar, de um
você poder se conectar, se vincular, se ligar, se aproximar, e se aproximar emocionalmente, inclusive, daquilo que te dá bem-estar, que te dá também prazer, não necessariamente só isso, e aqui no caso da mitologia do vampiro, literalmente qualidade de vida, né? Porque eles precisam desse alimento aqui para eles, para estar bem. Então, quando eu olho para essas duas cartas aqui juntas, me veio essa sensação de não deixar um senso ou uma percepção de limites, né, de até onde se permite que outras pessoas, que outras energias, que outras influências cheguem ou não, bloquear o acesso a conexões que trazem esse bem-estar, essa sensação de estou conectada com energias afins, estou conectada com aquilo que faz sentido para mim. E eu não tô nem falando necessariamente de relacionamento, embora possa super ser, né? Uma carta de ouros e uma carta de copas pode, claro, ser muito sobre relacionamento e relacionamentos de vida no geral. Aqui, para mim, a gente está falando muito mais sobre uma forma de se relacionar do que sobre um relacionamento em específico. Mas pode ser o nosso relacionamento com a vida, tá? Aqui nesse estudo a gente pode estar falando sobre alguém, sim, precisar delimitar o próprio espaço pessoal, as próprias fronteiras, né? Colocar barreiras onde precisa colocar, mas não fazer isso de uma forma a perder. Essas cartas, elas são bem antagônicas entre si, né? Interessante observar uma do lado da outra, assim. Então, não fazer isso dessa forma a perder as oportunidades de se abrir para se conectar, se abrir para sentir, se abrir para perceber aonde esse sentir te leva, o que de fato você busca, né? O que de fato te gera essa sensação de conexão, de afinidade, de bem viver e de bem-estar, tá? E aí, só complementando o louco aqui no fundo do deck, reforçando a ideia de que essa informação toda que a gente viu e trouxe aqui chega como uma nova oportunidade, chega como um convite à mudança, a um recomeço, né? A se lançar, se disponibilizar para viver algo de uma maneira talvez inédita, talvez diferente, talvez nova, talvez sem tantas regras, talvez sem repetir aquilo que você vinha vivendo antes, tá bom? Então, um estudo rápido aí e demonstrando também o quanto o deck que você está usando pode te trazer informações muito específicas, que decks diferentes geram leituras diferentes, apesar da estrutura do tarô ser sempre a mesma.